Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo dessa sexta-feira um conteúdo mais leve, mais descontraído, um vídeo especial para vocês. Vamos fazer uma tier list dos reforços do Santos. Para quem não sabe o que é uma tier list, é uma forma de ranquear qualquer categoria, é uma febre aqui no YouTube, já foi mais, mas ainda assim são vídeos bastante populares, em que você seleciona um tema e elenca eles em algumas categorias. E nós vamos eleger aqui neste vídeo, aproveitando essa boa fase do Santos, depois de mais uma vitória no Campeonato Paulista, líder geral da competição, 5 vitórias em 6 jogos, vamos elencar do craque à furada. Em quais categorias se encaixam cada um dos 13 reforços contratados pelo Santos? Mas André, são 14 por conta do Brasão. Bom, como o Brasão sequer foi anunciado em razão do transfer ban sofrido pelo Santos, eu deixei, claro, o rapaz de fora porque seria injusto avaliar uma pessoa que simplesmente não entrou em campo, tá bom? Mas vocês vão perceber que tem uma exceçãozinha aí, mas eu vou explicar quando chegar o momento oportuno desse vídeo. Mas antes da gente começar a fazer essa tier list, esse conteúdo diferente que eu quero trazer aqui para vocês, evidentemente eu quero pedir para você se inscrever no canal. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para saber quando tem novos vídeos, e nós temos publicado vídeos novos todos os dias. Deixa o seu like para o YouTube impulsionar esse vídeo, quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e entrega para outras pessoas. Comente aqui o que você acha da divisão que eu vou fazer, se você concorda com o craque, se você concorda com o pior jogador. Diga aqui, comente quais jogadores você colocaria em cada uma das prateleiras e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estamos agora com mais de 3.300 inscritos. Obrigado mesmo. E eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para alcançarmos o quanto antes a nova meta do canal, 5.000 inscritos aqui no canal, tá bom? Então, chega de enrolações, vamos ao vídeo. Claro, a gente vai elencar aqui, então, em 6 categorias, cada uma das contratações do Santos, 13 das 14 contratações. São elas: Aderlan, Bigode, Casares, Gil, Juliano, Guilherme, Rainer, Jorge, Marcelinho, Otero, Pedrinho, Pituca e João Schmidt, tá certo? Reforçando, apenas o Gabriel Brazão está de fora, porque em razão do transfer ban ele sequer foi inscrito. Então, vou fazer uma breve transição, vou aparecer na janelinha aqui em cima e a gente vai começar com a nossa gloriosa tier list, tá certo? Bom, como vocês podem ver, então, aqui embaixo estão todos os jogadores do Santos contratados e são aí, apresento a vocês as 6 categorias que eu elenquei. O craque, um lugar para apenas um jogador. Excelente, bom, a categoria aquele cara que, tá bom, vai. O não provou nada e a furada. Então, nos extremos da nossa tier list, apenas um jogador. E nas demais posições, a gente pode encaixar cada uma delas, tá bom? Então vamos começar com o nosso querido lateral direito, Aderlan, para inaugurar a categoria excelente, tá bom? O Aderlan devolveu ao Santista a ideia, né? Mostrou ao Santista que é capaz de ter um lateral direito que saiba cruzar, que é capaz de ter no seu elenco um lateral direito que consiga pensar e correr ao mesmo tempo. O Aderlan não é tão ofensivo, mas ele ataca, quando ele vai, ele cria boas jogadas, está sendo fundamental na construção e ainda quebra um galho, às vezes na defesa, fechando como uma espécie de terceiro zagueiro, tem sido bom, tá certo? Então, passando para o segundo colocado, o nosso segundo nome, desculpem, o William Bigode, eu vou colocar aqui no não provou nada. William Bigode foi titular contra o Corinthians, jogou também como titular contra o Palmeiras e deve ser titular contra o Mirassol, porque o Furt está ainda fora desse jogo. Vamos trazer o pré-jogo amanhã, mas o William Bigode deve começar como titular. Ele tem bastante movimentação, mas até agora ainda não provou nada. Isso explica porque o Furt, mesmo numa fase não tão boa, vinha sendo titular, tá bom? Agora o nosso querido Juan Casares vai na categoria, né, mais ou menos, como diria aquele personagem famoso, Poderoso Castiga. O Casares, tecnicamente, é indiscutível que ele sabe jogar. Contra o Corinthians, até sair, vinha fazendo uma boa partida, mas é um jogador que oscila muito. Ele poderia tranquilamente entrar na categoria não provou nada, mas na minha modesta opinião, o Casares, pelo menos, acho que ele tem potencial para oferecer mais ao Santos do que o próprio William Bigode. Você concorda com o Casares ou você deixaria ele em outra categoria?
diga aqui nos comentários, tá bom? Passando agora para a zaga, vamos falar do Gil, que é mais um que entra na categoria excelente. Um jogador que chegou sob desconfiança por já ter 36 anos. Será que o Gil ainda tem a oferecer? E está sendo fundamental, inclusive, para potencializar o crescimento do Joaquim. Jogador seguro, bom na bola aérea, que compensa a sua falta de velocidade, né, inerente a um jogador de 36 anos já no final da sua carreira, com excelente posicionamento. Um dos xerifões do sistema defensivo do Santos. Até agora eu não tenho nada para dizer contra o Gil. E quem também vai para o excelente é o nosso jogador, o Juliano, que até se machucar vinha de, em 3 partidas, 2 gols e 1 assistência. Um jogador que assumiu a titularidade, né, a função de armador, para substituir a posição deixada pelo nada saudoso Lucas Lima. Teve um início muito bom, infelizmente se machucou e deve voltar para a partida contra o São Paulo na próxima quarta-feira. Ficará fora também do jogo contra o Mirassol. Juliano, um jogador experiente, que nos jogos que esteve à disposição foi muito bom, tá certo? O Guilherme talvez seja uma opção, um voto polêmico da minha parte, mas eu vou colocar aqui no né? Porque é o seguinte, contra o Guarani, o segundo tempo do Guilherme foi excelente. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, acho que ele fez uma boa partida, mas também é um jogador que oscila muito. Contra o Corinthians, por exemplo, não me recordo de nenhum grande lance protagonizado pelo Guilherme. Um jogador que, assim como o Casares, oscila muito, mas eu acho que o Guilherme tem potencial para, talvez se não na ponta, né, se não estiver desenvolvendo tão bem, às vezes como um segundo atacante pode render. Teve bons momentos o Guilherme, mas também quando tem maus momentos é um jogador que fica muito apagado, tá bom? E também na categoria mais ou menos vai o nosso querido Rainer. Ele teve um bom desempenho, né, na partida contra o Corinthians, mas como eu disse em outros vídeos, é um jogador que ainda precisa provar algumas coisas. Nos times que o Rainer passou, e eu peço desculpas para vocês se o barulhinho do WhatsApp estiver apitando aí, eu acho que eu acabei esquecendo de desativar as notificações. Desculpe, mas voltando, o Rainer teve bons momentos contra o Corinthians, foi um dos melhores jogadores em campo, e estreou contra o Água Santa, mas eu tenho uma desconfiança com esse jogador, porque no Atlético Goianiense, no Coritiba e no Sport, clubes em que ele atuou antes de vir ao Santos, ele começava bem e depois sumia. No Coritiba, um dos piores times do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele era reserva de um time que caiu com quase 40 dias de antecedência. Então, talvez um voto polêmico, mas eu quero que o Rainer demonstre uma constância nos próximos jogos. Por isso que ele vai para a categoria mais ou menos, o da nossa tier list. E aqui chegou a hora da furada. Estamos falando de Jorge. Ah, André, mas poxa vida, você está sendo carrasco, o Jorge nem jogou. Por isso mesmo. O Brasão não foi anunciado porque o Santos sofreu um transfer ban, mas o Jorge foi anunciado e sequer está inscrito no Campeonato Paulista, porque é um jogador que não tem condição física. Tanto é verdade que nos meses de janeiro e fevereiro, quem paga o salário do Jorge é o Palmeiras, um jogador que veio no Santos para se recuperar e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista até o momento, numa situação em que agora, com a lesão do Kevson, o Santos está tendo que improvisar o Rainer na esquerda. Então, para mim, por enquanto, a contratação do Jorge é uma baita de uma furada. Vamos ver quando e se ele tiver condição de jogar, o que ele vai entregar ao torcedor santista, tá bom? Aqui no Não Provou Nada vai o nosso querido Marcelinho. Não tenho muita avaliação para fazer contra o Marcelinho. Nos poucos minutos que esteve em campo contra o Água Santa, achei que foi razoável. Contra o Corinthians, achei que foi péssimo, tá? Então, o Marcelinho não provou nada, mas também ele vai para essa categoria, também porque teve pouca minutagem em campo. E para inaugurar a categoria bom, eu vou deixar aqui o nosso querido Otero. André, por que não pôs no excelente? Bom, eu acho que também para a gente poder distribuir os jogadores para cada uma das suas posições, e porque o Otero, apesar de estar sendo um bom destaque do Santos, fez 2 gols contra o Palmeiras e contra o Botafogo de Ribeirão Preto, simplesmente infernizou a vida do lateral Hugo do Corinthians. Ele poderia sim ir para a categoria excelente, mas eu vou deixar o excelente para um jogador que está vindo aí, vocês já podem imaginar quem é, e o Otero então vai para o bom, mas eu diria, se eu tivesse que elencar 5 jogadores principais do Santos nesse começo de temporada,
o Otero fatalmente estaria nessa lista. Jogando aberto pelo lado do campo, com bola parada, tem sido uma grata surpresa. Se existisse a categoria grata surpresa, ela iria para o Otero, que também chegou sob desconfiança, um contrato de risco, em razão de um histórico de indisciplina em clubes anteriores, mas está jogando o fino da bola o nosso Scorpion Otero. Mais um para a categoria não provou nada, Pedrinho. Aqui fica uma ressalva, porque na maioria das vezes em que ele entrou em campo, ele entrou na posição em que ele não é a sua de ofício, que é a ponta esquerda, mas na partida em que ele foi colocado na ponta esquerda, não mostrou muita coisa. Se você me perguntar, cite aí um grande momento do Pedrinho nessa passagem pelo Santos até agora, eu não sou capaz de dizer, porque é um jogador que até agora não provou a sua contratação, não estou decretando o fracasso da passagem dele, mas até agora, nesse recorte de 6 jogos, eu acho que ele não mostrou muita coisa ao torcedor santista. E para finalizar a categoria excelente e por tabela já revelar a vocês quem é o craque do Peixão, vamos com o nosso querido Diego Cristiano Evaristo, o Pituca, o nosso Pituquinha querido do nosso coração. Diego Pituca, um velho conhecido da torcida santista, joga muito, é maravilhoso, a torcida ama ele, é o nosso capitão quando o Rincon não está em campo, um jogador que se entrega, que percorre o campo inteiro, que é muito bom, poderia estar ainda melhor se estivesse jogando, vendo o jogo de frente como um segundo volante, mas no esquema do Carille ele tem atuado como uma espécie de meia. No jogo contra o Corinthians, ele recuou diversas vezes para auxiliar na criação, e para mim o jogo dele contra o Corinthians foi o melhor dele na temporada. Um jogador que tem crédito, que tem identificação com a torcida, que é um motorzinho, que é incansável, um baita jogador, o nosso grande Pituca. E para fechar essa lista, não poderia ser diferente o craque, o melhor jogador do Santos, o melhor reforço até agora. Estamos falando de João Schmidt, o Sérgio Busquets brasileiro, o Xabi Alonso brasileiro. O que esse jogador joga é um assombro. Baita contratação, um jogador discreto, o famoso pouca mídia e muito futebol. Rouba muitas bolas, só joga de cabeça erguida, só passe para frente, e contra o nosso maior rival, o Corinthians, fez um gol, foi coroado com um gol que já lhe vinha merecendo, porque ele é, com sobras, o melhor jogador do Santos no Campeonato Paulista. E se o Campeonato Paulista acabasse hoje, não haveria nenhuma possibilidade de se criar uma seleção do campeonato sem dar a camisa 5 para João Schmidt. E se você não viu, nos bastidores da Santos TV, publicados após o clássico, tem um momento em que a câmera vai no Neymar e ele pergunta para os seus parças do camarote: quem é esse 5 aí? Aí alguém responde: João Schmidt. Aí ele fala: ah, é ele? Caramba, bom, hein, mano? Então, se o Neymar aprovou, quem sou eu para dizer que não? João Schmidt, o homem que agrada a todos, inclusive o Neymar, pode voltar, venha ser feliz no Peixão, tá certo? Essa é a nossa, voltando aqui para mim, essa é a nossa tier list com os melhores jogadores do Santos, elencando o craque e o pereba. Você gostou? Você concorda? Tem algum jogador que você trocaria a sua posição? Diga aqui nos comentários. Um vídeo diferente que eu quis trazer para vocês nessa sexta-feira, com o perdão, mais uma vez, da notificação do Zap pintando aí na sua tela. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho. Deixe o seu like, comente o que você achou dessa tier list, diga se você concorda com a minha divisão, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, jogue esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram que você fala do Peixão, e fique ligado, programação especial para esse final de semana de Carnaval, o pré-jogo amanhã, que pode ser em live, eu vou avisar vocês na comunidade, fiquem atentos aí no espaço da comunidade, se vai ser uma live ou se vai ser um vídeo tradicional, mas independente do que aconteça, após a partida contra o Mirassol, temos a nossa tradicional live pós-jogo, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.